Várias abordagens que a gente encontrou, né, Rafa, com o nosso momento Selfie News agora, e que a gente percebeu, inclusive, um medo de trabalhadores, de pessoas de modo geral, que utilizam as nossas rodovias, principalmente pelos números que são surpreendentes. Estradas que cortam o país, medo que cruza barreiras e prejuízo que ultrapassa a fronteira. Quadrilhas que usam a criatividade para fazer novas vítimas e se passam por falsos policiais. Rick Series apresenta Rota do Medo. A frequência do crime preocupa. Bandidos usam a credibilidade das autoridades de segurança para fazer exatamente o contrário: assaltar. Carro parado às margens da rodovia e giroflex ligado. O que poderia ser uma abordagem normal da polícia rodoviária, na verdade, são criminosos em ação. O Paraná está na rota das quadrilhas. A região de fronteira tem o maior número de registros. A facilidade para entrar em solo estrangeiro possibilita as manobras. Geralmente, após a ação, os veículos roubados são levados para outros países do Mercosul. Em solo estrangeiro, a fiscalização é mais difícil. Em muitos casos, os veículos nunca mais são localizados. Abordagem numa rodovia, um automóvel, e a pessoa fica fica na dúvida se vai parar ou não, porque normalmente ela está acostumada com uma abordagem no posto da polícia ou com uma viatura caracterizada, com as pessoas devidamente uniformizadas, né? E às vezes gera aquele receio, vou parar ou não. Então, nesse caso, eu acho que o mais prudente seria ampliar ainda mais a integração entre as polícias para que uma ajude a outra a identificar essa quadrilha. Dia 31 de agosto, BR-272, trevo de Terra Roxa. Carro com giroflex ligado. O motorista que vinha pela rodovia foi sinalizado para encostar. Ele desconfiou que não se tratavam de policiais e fugiu. Mesmo assim, vários disparos foram feitos, mas ele conseguiu informar a polícia. Crime frustrado para os bandidos. Na noite seguinte, a quadrilha dos falsos policiais ataca novamente. Dessa vez, o carro é roubado. Os criminosos abordaram o carro das vítimas também em Terra Roxa, na região de fronteira, e o motorista tentou fugir. Foi aí que os falsos policiais começaram a atirar. Um casal e o filho estavam no veículo. Todos são então levados para uma área de mata como essa aqui e por horas ameaçados e mantidos reféns. No dia 31 de março, o Paraná participou de uma grande operação policial integrada. Logo cedo, documentos, celulares, computadores e escrituras públicas foram apreendidas. Tudo estava com suspeitos de crimes cometidos em várias regiões do país. A investigação, obviamente, é conduzida pelos promotores do GAECO de Minas Gerais e que se espraiou por diversos estados da federação. O Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado de Passos, Minas Gerais, foi o primeiro a investigar a quadrilha especializada em esquentar veículos furtados e roubados. Durante o trabalho, o GAECO Mineiro descobriu que parte dos acusados era do Paraná. Os trabalhos foram na região norte do estado. 3 mandados de prisão foram expedidos. Os bandidos agiam de maneira muito organizada. Parte era responsável por selecionar as caminhonetes de luxo. O restante do grupo fazia a adulteração das placas e também dos chassis. E o braço da quadrilha que atuava na região de Londrina providenciava a documentação falsa. Dos 3 homens que tiveram mandados de prisão expedidos, 2 já estavam detidos desde o ano passado, em outra operação policial. Em setembro, no Oeste, uma grande operação integrada entre vários órgãos de segurança, na caçada por criminosos, fechou o cerco por terra e pelo ar. Durante os trabalhos, muitos materiais foram apreendidos em uma rodovia do interior do estado. A polícia diz não ter dúvida, tudo era utilizado pelos falsos policiais
para assaltar no Paraná. A ação desse tipo de bandido, ele coloca em risco famílias inteiras ali. A intensificação do policiamento precisa ser feita também nas rodovias para garantir a segurança até dessas pessoas que vão pegar a estrada. A Polícia Federal faz um alerta importante. Por causa do aumento de casos, os motoristas precisam tomar cuidado em rodovias. Então, o policial, quando ele está à paisana, ele está à paisana, somente com um distintivo ou somente com o giroflex na viatura. Quando ele está ostensivo, ele estará ostensivo. Então não existe um sujeito completamente de camisa preta com um tênis laranja. Esse sujeito não é policial. E quando eles utilizam roupas parecidas com da polícia e fazem abordagens na casa? Em Foz do Iguaçu, essa família chega. Logo em seguida, encosta um carro preto. Descem homens com camisetas como se fossem da polícia. A família foi feita refém e teve um prejuízo enorme. Os detalhes é que a população vai conseguir enxergar essa tentativa de se copiar os uniformes da polícia e o modo de agir da polícia. É natural que a polícia que faça a investigação não comunique onde está indo, porque senão acaba prejudicando a investigação. Por outro lado, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil, ou seja, a Polícia Federal, nesses casos é importante que o entrosamento, que a gente sabe que já existe, que ele seja ainda maior, para tentar que um tenha conhecimento da atuação do outro, desde que não atrapalhe o seu trabalho, mas para que haja uma sinergia no sentido de identificar e prender as pessoas que estão operando nesse crime, que é um crime que expõe bastante risco. E daqui a pouco a segunda reportagem dessa série sobre os perigos e o medo das rodovias da nossa região. Você que sonha em construir, é contigo que eu falo nesse momento, essa mensagem é específica para você. Eu sei que os gastos com obras são algo caro, né? Mas deixa eu te contar, viu? Um segredo bem importante. Você pode fazer isso gastando menos e de forma moderna. Tá interessado? Entra em contato com a equipe da GL Construir, tá? É uma oportunidade para você que tanto esperava. A GL Construir apresenta placas capazes de substituir os tijolos, o cimento da sua construção. Depois de muito estudo, muita pesquisa para a criação de um material mais leve, com isolamento acústico e térmico, finalmente a GL criou a solução perfeita para a sua construção, para a sua obra, para a sua reforma. Tudo para o seu conforto e, claro, para a sua economia. Você não vai querer perder essa oportunidade, né? Entre em contato com a GL pelo número 46 99975 5253 e conheça mais. Amanhã já tem atendimento normal, tá? Trabalhadores necessários que não têm mais segurança. O setor de transporte no Brasil amarga prejuízo e, principalmente na região de fronteira, não sabe mais o que fazer por causa do registro constante de roubo de carga. O problema coloca em risco o escoamento no Paraná. Trabalhadores necessários. E uma profissão arriscada. Insegurança estampada por todo lado. Muitas são as vozes e um pedido único. Falaram que era um assalto, me botaram para dentro de um carro e levaram lá para uma casa, lá, né, num lugar dentro da cidade aqui, que eu não sei dizer onde era. Este caminhoneiro foi contratado para pegar uma carga em Cascavel, no oeste do Paraná. Ele sequer imaginava, mas às margens da BR-369, os bandidos o esperavam. O trabalhador foi mantido refém durante 5 horas. Paraná afora, o problema se repete. Em um ano, foram 3 casos registrados somente nesta região. Os caminhoneiros eram levados a locais como este, que não são escolhidos à toa. São bairros novos, isolados, mas com acesso fácil às rodovias. Tudo para facilitar a ideia principal do crime, o furto de cargas. Este outro caminhoneiro também foi mantido refém. Na carroceria, uma carga de milho. O caminhão até foi localizado, mas a carga não. Aí vieram um cada porta e vai para trás do banco e botaram um capuz na cabeça e daí para frente não vi mais nada. As estradas cortam o Brasil. No país, o transporte rodoviário se faz necessário. No trajeto, muitos desafios. E à medida que o trecho segue, esse tipo de crime se espalha. Em Londrina, no norte do estado,
uma perseguição policial chegou até a zona rural da cidade. Essas imagens foram feitas durante as buscas pelos bandidos, que roubaram uma carga de cigarros. O motorista ficou na mira de um revólver por 2 horas. Tempo suficiente para colocar nesta van o carregamento, que neste caso era ilegal. Esse sítio seria utilizado como esconderijo e foi pela mata que os bandidos conseguiram fugir. O aumento de furto de carga acompanha o crescimento no valor dos produtos transportados. Segundo o levantamento do Instituto Carga Segura, as 5 cidades que mais tiveram esse tipo de roubo no Paraná são Campina Grande do Sul, Curitiba, Paranaguá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais. Cidades que ficam próximas ao porto. Aqui no Paraná há uma preocupação gigantesca, inclusive uma atuação também da Polícia Civil de repressão às quadrilhas que roubam soja, roubam milho, né? Então mudou um pouco o interesse das quadrilhas até para esses produtos que passam aqui nas nossas estradas do Paraná. Insegurança que preocupa, principalmente o setor do transporte, que precisa arcar com o prejuízo. O prejuízo passa de 50 milhões. Então isso é um valor muito expressivo e estamos falando aqui apenas da região oeste do Paraná, né? Se a gente analisar no Brasil como um todo, o prejuízo que ano a ano passa de 2 bilhões. Então é um valor muito significativo e muitas vezes passa muito silencioso, né? Então você passa por uma situação muito preocupante, porque isso, queira ou não, acaba encarecendo o produto final, porque nós temos um problema que quanto mais índice de roubo nós tivermos, mais caro se tornam nossas apólices de seguro, né? Então começa a inviabilizar. O que chama atenção neste tipo de crime é que os bandidos agem de algumas maneiras. Sequestrar o motorista é apenas uma delas. Em outros casos, a carga é adulterada e ainda não se sabe como isso acontece. A única certeza é: muita gente está envolvida com o esquema criminoso. Este empresário do setor de transporte prefere não se identificar. Já acumulou um prejuízo de mais de 2 milhões de reais. Aqui a história era outra. O caminhão saía carregado e chegava no destino com outra carga. Sempre vem acontecendo 2 fatos num período aí esporádico de 30, 60 dias, né? Então são uma ou 2 cargas, ainda você faz a abertura de sinistro com a seguradora paga e você acaba não ficando no prejuízo, né? Um crime que envolve muito dinheiro, pelo menos 30 milhões de reais. Esse é o valor que uma quadrilha já roubou em cargas de empresas no Brasil. Depois de uma prisão em Mandaguari, região de Maringá, uma grande operação foi feita no Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e no Distrito Federal. 30 pessoas foram presas. Já nesta operação em Londrina, 14 pessoas foram presas. Polícia! Polícia! Pro chão! Tudo acompanhado de perto pelo helicóptero da polícia. O líder da quadrilha especializada em assaltos a transportadoras ficava na capital Curitiba. Ele também foi preso. Para as vítimas, prejuízo além do financeiro. Eu digo que a gente estaria financiando o crime de alguma forma, né? Então nós, como empresas idôneas, pessoas que trabalham pelo bem, geram emprego, pagam seus impostos, né, de uma forma certa, a gente precisa que o poder público, né, comece a intervir nessas investigações, porque a gente tem que parar de financiar o crime, né? Quadrilhas especializadas em assaltos nas rodovias do Paraná. Na mira, compristas que vão em direção ao Paraguai. As ações violentas são pelo estado todo e, em busca de novos alvos, vítimas se espalham Brasil afora. Rick Seres está apresentando Rota do Medo. Vai, tô bem em cima do barranco aí, trouxa. Olha essa desgraça aqui. Julho deste ano, neste carro branco estavam 5 bandidos.
O grupo tentou assaltar uma van de compristas de Colombo, na região metropolitana de Curitiba. As vítimas seguiam para Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai. Durante o confronto com a polícia, 4 assaltantes morreram e 1 foi preso. Piratas do Asfalto. Esse é o nome dado para as quadrilhas que assaltam os compristas. Segundo a polícia, essa ação foi mais uma deles. São criminosos fortemente armados que, em busca de mercadorias, escolhem locais de baixa velocidade e agem em várias rodovias do Brasil. Às vezes um carro com vidro escuro, com uma família com 4 pessoas dentro, essas quadrilhas imaginam que é um carro carregado de muita mercadoria oriunda do Paraguai. Então essa confusão gera um risco enorme, até numa abordagem violenta, num nervosismo, pode efetuar um disparo e matar uma pessoa que não tem nada a ver com tráfego ilegal de mercadoria, ou seja, com contrabando, com descaminho, com compra ilegal. Outro endereço, mas a mesma ação. Repare no flagrante. Vítimas andando com as mãos na cabeça. O vídeo foi feito por uma passageira de outro ônibus que passava pelo local. No flagrante, compristas que foram feitos reféns na BR-369, região de Cascavel, oeste do estado. Os piratas do asfalto amedrontam as vítimas. Essas tinham saído de Foz do Iguaçu e o destino era Salvador, na Bahia. Durante a noite, a viagem foi interrompida. Todos foram surpreendidos com gritos. Foram agressivos, pegou uma passageira pelo pescoço, arrancando, querendo que ela desse conta de coisa de valor. O que foi que a gente foi comprar no Paraguai. O assalto foi na PR-444, região de Londrina, no Norte Pioneiro. O bagageiro do coletivo ficou vazio. Todas as malas foram levadas. Os ladrões também ficaram com celulares, documentos e cartões dos 13 passageiros. Eles ficaram seguindo, andando atrás do ônibus, por volta de mais ou menos uns 15 minutos. Ligaram um alerta, sacaram das armas, que estavam com pistola, e deram tiro para o lado. Para desarticular essas quadrilhas, é preciso muito trabalho por parte da equipe de inteligência da polícia. Tudo precisa de muita agilidade, mas também cautela, até porque sempre há uma vítima na mira dos bandidos. O caso nos traz bastante dificuldade pela seguinte questão. Primeiro, muito provavelmente as vítimas não são da cidade. Elas estão somente de passagem aqui na cidade de Cascavel ou também como em outras cidades. A carga que essas pessoas trazem geralmente são a origem de contrabando ou descaminho ali da região do Paraguai. E também os autores também geralmente não são dessa região. Então todo esse conjunto ele traz uma grande dificuldade para a investigação. Aqui, neste caso, a polícia conseguiu resgatar as vítimas desse assalto na região de Cianorte. E por muito pouco que a equipe não chegou quando os bandidos ainda estavam dentro do ônibus. O pedido de socorro foi enviado por um dos passageiros em um aplicativo de mensagem, direto ao telefone da Polícia Rodoviária Estadual. E ninguém está livre mesmo. Acordei com essa parada do ônibus, essa freada brusca, e com o pessoal entrando no ônibus armado, anunciando o assalto, mão na cabeça e rendendo a gente dentro do ônibus, Até jogadores e a comissão técnica do Cascavel Futsal foram vítimas dos piratas do asfalto. O crime foi em um trecho da PR-317, no noroeste do Paraná. Os bandidos atiraram nos pneus do ônibus, obrigando o motorista a parar. O time ia em direção ao estado de São Paulo e seguia para uma partida contra o Corinthians pela Liga Nacional. Fomos abordados por um veículo, eles deram 2, 3 tiros. Eu sou sincero que quando a gente fica com esses nervos nem se lembra, um deles no pneu. Levaram o nosso ônibus para o Milharal, um lugar totalmente escuro. E aí foi aqueles, parece uma eternidade, acredito que tenham sido para uns 15 minutos de terror, Segundo as vítimas, os bandidos foram agressivos e conseguiram levar pertences pessoais. Para a polícia, quem cometeu o crime se enganou, achando que o ônibus que passava pela rodovia poderia ser de compristas que embarcaram na fronteira com o Paraguai. Infelizmente tivemos um imprevisto aí nessa viagem para São Paulo. Nosso ônibus foi assaltado aí durante essa madrugada, mas estou passando aqui para tranquilizar todo mundo. Apesar desse susto grande aí para nós,
Ninguém se feriu, ninguém se machucou. O trabalho de investigação tem sido feito, mas ainda não consegue frear os casos, pois são vários grupos criminosos país afora. Em maio deste ano, estes homens presos pela polícia de Cascavel seriam integrantes de uma quadrilha de piratas do asfalto. Entre os presos, um policial militar de Guarapuava. Os criminosos estavam com tudo pronto para realizar mais um assalto a compristas que seguiam para o Paraguai. Desta vez eles não conseguiram, mas para quem segue rumo à fronteira, as nossas rodovias ainda são a rota do medo.